A mensagem para nossa edificação está na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, o capítulo de número 8, a partir do versículo de número 31. Romanos capítulo 8, versículo 31, nos diz a santa palavra de Deus: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. O apóstolo Paulo está escrevendo essa carta para a igreja na cidade de Roma, com um propósito muito claro: orientar esses irmãos acerca da profundidade da doutrina, da palavra de Deus. E Paulo faz isso, orientando esses seus irmãos acerca da graça de Deus, da justificação pela fé, do amor de Deus revelado na pessoa do Senhor Jesus Cristo, da confiança que os cristãos precisam ter, eles precisam descansar nas verdades escritas claramente na palavra de Deus. Com esse propósito, então, Paulo chega aqui no capítulo de número 8, está dizendo a esses irmãos que nada, absolutamente nada, nos separará do amor de Cristo. Se continuássemos nessa leitura, nós veríamos exatamente isso. O apóstolo Paulo dizendo que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nada, absolutamente nada, nos afastará do amor de Cristo Jesus, nos separará do amor de Cristo Jesus, do amor de Deus Pai, que é revelado a nós na pessoa bendita do seu Filho, Jesus Cristo. Então, esse texto é muito consolador para a igreja de Deus, para o povo de Deus. Mas ele começa, aqui no versículo número 31, fazendo uma pergunta, na verdade, né? À vista dessas coisas, que diremos diante de tudo isso? Paulo está se referindo, claro, nos versículos que vieram anteriormente. Ninguém começa um texto falando, né? Que diremos, pois, à vista dessas coisas? A pergunta seria: que coisas? Então, Paulo está falando da grandeza de Deus, do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Então, diante dessas verdades, desse amor que não falha, desse amor de Deus que é real, que é verdadeiro, que se manifesta de forma prática na nossa vida todo dia, Paulo diz: que diremos então diante de tudo isso? Se Deus é por nós, então quem será contra nós? Aqui, talvez para sua melhor compreensão, meu querido ouvinte, talvez uma tradução melhor desse texto nem seria se Deus é por nós, porque esse se, às vezes, ele gera uma questão de dúvida para algumas pessoas, né? E se Deus não for por nós? Claro, se Deus não for por nós, aí nós estaremos numa situação muito complicada, né? Porque se Deus agir contra nós, nós não teremos absolutamente ninguém para nos defender. Mas a convicção do apóstolo Paulo parte de um outro princípio. A certeza é tanta que a melhor tradução do texto seria: já que Deus é por nós. Então, Deus é por nós, então quem será contra nós? Uma vez que Deus está do nosso lado, que Deus é por nós, não há dúvida em relação a isso, então quem será contra nós? Aí a gente consegue entender melhor o texto e a gente consegue entender melhor aquilo que o apóstolo está falando. Deus é por nós, Deus está do nosso lado, Deus nos ama verdadeiramente, e exatamente porque Ele nos ama que Ele fez o que fez por nós. E Ele vai explicar isso agora. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes o entregou por nós, não nos dará também, juntamente com o seu Filho, todas as coisas? O que Ele está dizendo aqui é: quem dá o presente maior, dá o presente menor. Aquele que é capaz de fazer grandes coisas, também faz as pequenas coisas. O Deus que é capaz de não poupar o seu próprio Filho, mas sacrificar o seu Filho em nosso lugar, vai nos negar as bênçãos cotidianas, as bênçãos rotineiras, as bênçãos menores? Então, aquele que dá o presente maior, também dá o presente menor. Aquele que é capaz de nos dar um Salvador, vai sonegar, retirar de nós
as bênçãos que nós precisamos para o dia a dia? Claro que não. Então, sendo Deus por nós, ou já que Deus é por nós, ninguém poderá se opor a nós. Qualquer oposição será considerada nula ou derrotada, porque Deus é por nós. Deus está do nosso lado. E Ele já deu o presente maior, que é o próprio Filho. Então, não vai tirar de nós também as bênçãos menores, as pequenas bênçãos. E aí ele vai dizer agora no versículo 33, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Então, qualquer proposta ou qualquer voz que tente se levantar contra nós e nos condenar, não tem nenhum sentido. Essa voz não deve ser ouvida, porque nós temos a convicção de quem nos justificou, quem nos declarou justos diante do Pai, foi exatamente o sacrifício de Cristo. Então, toda a condenação contra nós cairá por terra. É importante lembrar que o capítulo 8 de Romanos começa exatamente com essa expressão, dizendo que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É a garantia de que a presença de Cristo em nós nos livra da condenação, nos livra do inferno, nos livra da perdição. E aquele que deu o presente maior, que é o próprio Filho, também nos dará as bênçãos cotidianas, as bênçãos do dia a dia. Ele não vai retirar isso de nós. Então, quem tentará qualquer acusação contra o povo de Deus? Se Deus os declara justos, ninguém, absolutamente, toda voz deve se calar diante da autoridade de Deus e da sua palavra. E ele continua no versículo 34, quem os condenará? Foi Cristo Jesus quem morreu, mais do que isso, morreu e ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Veja que o Deus que nos dá boas dádivas, nos deu o presente maior da salvação, que é o seu próprio Filho Jesus, que nos dá as bênçãos cotidianas, a garantia que temos é que Ele continua intercedendo por nós. Olha, eu fico muito feliz quando eu encontro alguém na rua e as pessoas dizem assim, ô pastor, tudo bem? Eu estou orando pelo Senhor. Isso alegra demais o meu coração. Saber que tem pessoas que nas suas orações intercedem por mim. Agora veja, o que nós temos aqui diante de nós é que o Filho de Deus intercede por nós. Que coisa maravilhosa você saber que nas intercessões, nas preces, nos pedidos do Senhor Jesus, você está incluído. O seu nome vai aparecer lá na lista, Jesus intercedendo ao Pai em seu favor, intercedendo por você. Que coisa extraordinária, maravilhosa. Então agora a gente entende melhor aquilo que ele está querendo dizer desde o início, sendo Deus por nós, quem será contra nós? Então nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem as coisas do presente, nem as que virão, nem as do futuro, nada absolutamente nos afastará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que essa convicção, meu querido ouvinte, encha o seu coração de alegria, saber que Deus está do seu lado. Ninguém poderá te condenar. Tenha um bom dia, um dia abençoado, que a boa mão do Senhor continue guardando a sua casa, a sua vida e a sua família. Amém.